A gente já viveu muita coisa, né, nesses 8 períodos e grande parte dele foi muito teórico. Então, viver esses projetos profissionais agora está sendo bem complicado porque é uma prática que está vindo assim, caraca, vamos lá, bota a cara ou você bota a cara ou você não bota. Eu queria ampliar as minhas habilidades de edição e de produção, principalmente, porque no semestre passado eu meio que cambaleei com as pautas e foi meio frustrante, mas eu acabei me saindo bem no final. Criação audiovisual agora é bem diferente da que a gente teve em telejornalismo. Lá éramos um grupo de 10 pessoas. Bem ou mal, a gente dividiu o trabalho, a gente trabalhou como uma equipe grande, a gente trabalhou muito bem, então não pesou muito para ninguém. Agora a gente tem um desafio muito grande, que é produzir um documentário numa equipe muito menor. Somos 3 pessoas. Estava até pensando que o 8º período e o nome da disciplina é bem sugestivo, projetos profissionais, então a expectativa é conseguir desenvolver tudo que a gente vem aprendendo durante a graduação para poder fechar com chave de ouro. Então, eu espero aprender alguma coisa porque eu não sei exatamente nada de audiovisual, editar, fazer nada. Então, eu espero aprender alguma coisa que eu acho muito interessante. E é isso, eu espero aprender. Eu queria mesmo fazer uma coisa que eu gosto disso, de trabalhar com audiovisual, de produzir mesmo. Eu acho que cada coisa que a gente faz, independente de ser audiovisual, de ser impresso, cada coisa que a gente faz, cada trabalho apresenta um desafio diferente. E o audiovisual, por mais que eu já tenha alguma bagagem, que é muito pequena, mas que eu já esteja um passinho aí à frente, ainda assim a gente trava em algumas situações. A gente escolheu o fotolivro literário. A gente quer contar um pouco do que é a realidade das pessoas que vivem a supervia no Rio de Janeiro todos os dias, através da fotografia, do olhar da fotografia e também trazer essas histórias, essas vivências a partir da literatura. Escolhemos a audiovisual, a gente quer mostrar meio de vídeo, que é o que eu mais, no caso, é o que eu mais me identifico durante a faculdade. A gente está falando sobre história de adoção e a gente quer contar um pouco o processo das famílias até conseguirem adotar, se elas sofreram algum tipo de preconceito, se elas tiveram o apoio da família ou não. Mostrar essas histórias mesmo, são famílias bem diferentes. É um casal homossexual, são irmãos que adotaram irmãos, é uma família que ainda está no processo e uma família que adotou e hoje a criança na época já é um adulto. Então mostrar essas histórias diferentes, né? Mostrar que família não quer dizer ter o mesmo sangue. Família é amor e existem várias formas de família. Nosso tema, a gente colocou um nome para o documentário que é Diferentes Realidades e pretendemos mostrar a dificuldade que as pessoas com deficiência enfrentam aqui no Rio de Janeiro. Nós sabemos que, por mais que tenha a Paralimpíada, que é a cidade dos sonhos, né, para as pessoas com deficiência, mas a realidade é bem diferente. No caso, o tema que a gente escolheu, trabalhar o projeto Porto Maravilha, trabalhar as obras de revitalização do Porto do Rio, exige um trabalho de pesquisa muito grande para a gente entender o que aquela região significa para a cidade, o que esse projeto significa, quais os impactos dele. Então tem muitas perspectivas diferentes para a gente trabalhar. A gente tem que trabalhar com fonte oficial, no vídeo, que até agora era algo assim totalmente distante. A gente precisa trabalhar a questão da cultura daquela região, cultura negra, o que é um pouco distante, porque não estou falando de algo com que eu tenho propriedade. A gente quer fazer um curta e mostrar um lado histórico da cultura do Rio de Janeiro, da cultura gastronômica, que não é tão... A cultura gastronômica que não é tão vista assim por todo mundo. A gente quer falar das comidas de rua, que não são tipo restaurante, etc, sabe? As obras de revitalização do Porto, ela tem pela pesquisa que a gente já fez agora, ela, óbvio, trouxe vários impactos positivos para aquela região.
São obras de revitalização para um lugar que até então estava completamente largado pelo poder público. Mas ela também tem uma outra face, uma face que poucas pessoas conhecem, de tirar um pouco o lugar dos moradores. A gente vai trabalhar na perspectiva também das remoções diretas e indiretas que teve na região. A pessoa com deficiência, eles tentam mostrar para todos que tem uma deficiência, mas eu posso fazer as coisas. Eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso praticar esportes. E isso foi algo que marcou muito nesses dois institutos, né? Que eles não querem ser vistos como coitadinhos, muito pelo contrário, eles querem ser tratados igual a gente. Tá sendo bem complicado, mas vai sair, mas é bem gostoso, né? Porque a gente tá treinando as nossas habilidades, porque o nosso mercado de trabalho vai pedir isso da gente, né? Para quem quer encarar o mercado de trabalho, vai pedir muito das nossas experiências, nossas vivências, do que a gente já aprendeu, do que a gente já viu, do que a gente já fez. E é isso aí. Estou passando por dificuldade, né? Eu até costumo dizer que eu gosto muito de audiovisual, mas a parte de filmar para mim já é uma dificuldade tremenda. Tanto é que quando eu estou indo com a Ana, eu falo, Ana, você filma. Aí a gente vai tentando melhorar isso e, por mais que seja audiovisual, a gente acaba lidando também com a parte de edição, que nunca editei vídeo assim na universidade, não tive essa necessidade. Então a dificuldade é a parte de filmar, fazer as imagens e editar, acho que vai ser um grande desafio. Olha, eu vou fazer parte da fotografia e a edição completa. Então, mas eu acho que a ideia, quando a gente teve a ideia, eu até comentei isso com a Gabi e com o Luiz. Quando a gente teve a ideia, eu senti que a ideia era muito forte, mas eu estava com muita dificuldade em criar uma história com essa ideia, com os entrevistados. Eu acho que a gente criar uma sequência disso tudo, e uma sequência que fique à altura da história que a gente quer contar, eu acho que essa vai ser a maior dificuldade. Eu ainda estou um pouco receosa com isso, ainda é uma coisa que me dá um pouco de frio na barriga. Eu acho que saber lidar com essa questão, segurar a emoção, porque eu sou muito chorona. E acho que é isso. O cansaço e ter que lidar com tudo e tudo ao mesmo tempo. Acho que esse vai ser o pior, porque tem tanta coisa. Mas eu acho que eu vou me sair bem no final, porque as pessoas que estão comigo são de boas. Olha, tá sendo um desafio muito grande para mim, porque eu não tenho muitas habilidades com gravação, com edição principalmente, a parte de editoração também. E desses projetos profissionais, como eu não tenho essa habilidade, meu companheiro também não tem muito, a gente optou por uma coisa que fosse tátil pra gente, que fosse palatável, mas que não fosse extremamente nossa zona de conforto, mas que fosse algo que desse pra gente uma certa estabilidade. Tecnicamente, só como repórter, porque eu tenho sei lá, alguma coisa com a minha cara estranha, mas fora isso, eu acho que só perambular com equipamento pela cidade, eu acho que esse é o meu medo, só isso. Complicada essa pergunta. O que eu vou aprender? Olha, eu acho que eu já estou aprendendo. Eu estou uma expert já em Porto Maravilha. Eu acho que eu saio também um pouco da área de tema, por mais que ainda seja um tema de impacto social, de relevância social, de desigualdade e tudo mais, eu saio um pouquinho das áreas que eu atuo, que é periferia, então você já tem uma mudança de área que já te cobra sair um pouquinho da sua zona de conforto. Acho que com esse projeto eu vou aprender mais a me virar sozinho, né? Durante a faculdade a gente tem muito trabalho em grupo, né? E chega nessa parte de profissionais, está fazendo em dupla, mas o trabalho exige tanto que é como se fosse algo individual, né? Nós trabalhamos em conjunto, então acho que o que eu vou levar desse trabalho é essa parte de se virar sozinho, de poder tomar frente. Eu quero ver o que eu sou capaz de fazer dessa vez, porque a outra foi uma reportagem simples, dessa vez eu quero fazer um documentário e mergulhar de cabeça. Eu acho que saber das pessoas, ouvir, parar
e ouvir é algo que muda você se você deixar ser mudado. Se você abrir não só os seus ouvidos, mas você abrir a sua história, a história daquela pessoa, muita coisa pode ser mudada, muita coisa pode ser transformada. Então eu espero que alguns insights que a gente tem assim de vez em quando, alguns picos de de ou desse tipo de sentimento, né, de envaidecimento, que caia quando a Mayara pare mais uma vez e veja, caraca, o quanto você tem que você não preserva, ou quanto você tem e muitas vezes você não dá valor àquilo. Falar de histórias, assim, ainda mais de pessoas, algumas pessoas que eu convivo, nossa, acho que vai mudar muita coisa. Conhecer o sofrimento, tudo que elas passaram para formar uma família, realizar o sonho de formar uma família, acho que muda tudo. Olha, eu costumo dizer que essas entrevistas já foram, tipo assim, histórias de vida pra gente, né? Foram lições. Então, tipo, não estava muito acostumado com essa realidade de pessoas com deficiência e nós passamos a ver essa realidade. Então, eu pego desse projeto que eu preciso melhorar, mas eu preciso também entender a diferença dos outros. Nossa, eu acho que vai trazer muito aprendizado, muito, muito mesmo. Porque você, sei lá, eu tenho a minha concepção de família, né? O jeito que eu fui criada, e você entrar na história assim das pessoas, elas te derem essa liberdade. Eu vou na casa delas, com a família delas. É algo assim, eu acho que eu sei que eu tenho certeza que eu vou chorar muito. Eu espero uma grande descoberta de mim como profissional e de mim como até um ser humano melhor, porque o nosso tema é muito humano também. Eu espero que elas riam muito. Quando eu faço alguma coisa, eu gosto que todo mundo fique feliz ou dê risada. Eu gosto que as pessoas fiquem, elas se entretenham com o que eu estou fazendo. Pela matéria, né, projetos profissionais, então acho que o documentário vai ser o meu maior portfólio assim da universidade que a gente vai levar para a vida. Pretendemos até levar esse projeto de diferentes realidades para frente, né? Porque conforme eu estou até falando com a Ana, que diferente realidade é em tudo. Às vezes a gente está indo, aí eu sou diferente de você, então nossa realidade é diferente. Então a gente pretende sair até dessa parte do pessoas com deficiência e levar para outros temas também. Com certeza, se for possível, sim. Se ficar do jeitinho que a gente está imaginando, bem bonitinho, sim. Quando a pessoa aceita fazer entrevista com a gente, ela também tem determinados interesses que aquilo seja divulgado, ela também tem determinados interesses em contar aquela história, que aquilo traga algum retorno para ela. E quando a gente simplesmente pega um trabalho e guarda na gaveta, a gente está jogando tudo isso fora. É um total desrespeito com a pessoa que falou com a gente, é um total desrespeito com o nosso trabalho. Então acho que a gente tem que dar algum retorno. A gente faz jornalismo, a gente faz comunicação. Eu acho que ter um projeto bem feito e bem editado e tipo perfeito do jeito que a gente imaginou desde o começo. O que a gente produz nunca é pra gente. Eu acho que o que a gente produz, novamente, seja impresso, seja o que for, a gente tem que dar um retorno, principalmente um retorno para aquelas pessoas que aceitaram falar com a gente, para as nossas fontes. Então, fazer um trabalho para essas pessoas e que elas se vejam naquele documentário, que elas olhem para esse material e de alguma forma achem que isso conta a história delas e ajuda elas, é uma forma de luta, é uma forma de mostrar para todo mundo o que está acontecendo, eu acho que essa é a maior recompensa. Não tenho dúvidas de que eu vou usar isso como meu portfólio, porque fotografia, como eu já disse, é algo que eu amo, é algo que eu tenho muita vontade de me aprofundar ainda mais, fazer cursos e estudar bastante de técnicas e formas e maneiras de fazer fotografia. E ter isso no meu portfólio com certeza vai ser algo que vai aprimorar, vai mostrar que eu, além de ser uma profissional técnica, eu também sou uma profissional que tem um olhar humano, que tem um olhar mais sensível, tem um olhar crítico da coisa, do fazer jornalismo, do fazer fotojornalismo, do fazer fotografia. Então eu acho que isso realmente, tenho certeza que isso vai entrar no meu portfólio, porque é uma experiência. É uma experiência que eu vivi e eu quero mostrar que eu tive essa experiência que me fez a Mayara que
eu serei daqui a alguns meses quando eu terminar de fazer o projeto.